composição cores naturais. Está gravando a partir de agora. Infelizmente, pessoal, esqueci. Mas vamos lá. A gente está gravando a partir daqui e eu faço uma videoaula falando das cores naturais. Não tem problema. Podemos seguir então, gente? Pode ser? Então vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês composições cores artificiais. Ok, gente? Ou que a gente chama, tá? Composições, e aí são várias, vamos digitar aqui. Composições falsas, que a gente chama de composições falsa cor. Certo? Composições do tipo falsa cor. Vamos lá, gente. Por que esse nome, tá? Vamos lembrar das aulas teóricas. Vocês viram que os satélites, de modo geral, possuem bandas espectrais diferentes daquelas que a gente enxerga. Existem bandas, por exemplo, no infravermelho próximo, bandas no infravermelho médio, ok? Existem bandas até do termal, né, que pega a temperatura. São coisas que a gente não... São radiações que nós não enxergamos, mas que o satélite enxerga. Bom, por que composição falsa cor? Porque se a gente pegar uma dessas bandas espectrais do infravermelho, por exemplo, e mandar o computador colorir ela, a gente vai estar atribuindo cor a uma radiação que a gente não enxerga, que não existe cor. Eu não sei qual é a cor do infravermelho. Não existe, né? Não existe cor no infravermelho. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não enxerga o infravermelho. Certo, gente? Mas a gente pode pegar a banda do infravermelho e mandar o computador colorir de uma cor qualquer. RGB. Ou vermelho, ou verde, ou azul. Certo? E agora a gente vai entender um pouquinho da lógica da formação das cores numa composição falsa cor, tá? A minha composição predileta, e eu já mostrei numa das videoaulas, certo, gente? É essa aqui. Vocês vão entender por que acontece aquelas cores na imagem, tá? A composição RGB 453 do Landsat 5M. Essa composição 453 consiste em quê? Em você pegar uma banda do infravermelho próximo, que é a banda 4. Então, ó, infra próximo é a banda 4. Você vai jogar no red. Certo? Infravermelho médio, que é a banda 5. Você vai jogar no verde, no green. Ou seja, a gente vai pintar de vermelho aquilo que reflete na banda 4. Vai pintar de verde aquilo que reflete na banda 5. E vamos jogar a banda do vermelho. Permitir aqui, desculpe. E a gente vai pegar a banda do vermelho, que é a banda 3, e vai jogar, vai colorir de azul. Tá? Essa composição aqui é uma das minhas prediletas, eu já vou mostrar para vocês por quê. Primeiro motivo dessa composição ser uma composição muito boa, tá? O primeiro motivo que leva essa composição a ser muito eficiente para, por exemplo, distinguir coisas na superfície terrestre, distinguir alvos na superfície terrestre, a explicação está nesse gráfico aqui que eu já mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui o gráfico. Cadê o gráfico? Deixa eu achar aqui. Achei. A explicação está nesse gráfico aqui, tá? Vocês estão vendo aí minha tela, tá? Vamos relembrar esse gráfico aqui bem rapidamente. Em qual lugar do espectro as curvas de água, vegetação e solo estão mais afastadas uma da outra? Não é no infravermelho? Essa foi uma das principais dicas que eu dei quando a gente chegou nesse slide na aula, né? Na aula passada, inclusive, né? Quanto mais afastadas estão as curvas, maior é o contraste entre solo e água, entre vegetação e solo, entre vegetação e água. Então, usar o infravermelho faz com que a gente tenha um contraste dos alvos terrestres muito maior, certo? Então, essa é a justificativa para usar pelo menos 2 bandas do infravermelho. Qual está sendo a minha estratégia nessa composição que eu falei para vocês do 453? Usar uma do infravermelho próximo,
qual é o bacana de usar o infravermelho próximo? Porque ela é a única banda que a vegetação se destaca. Estão vendo que a curva da vegetação é a mais alta de todas na banda 4, no infravermelho próximo? É muito interessante usar uma banda em que a vegetação se destaca, porque você vai conseguir destacar a vegetação com essa banda, né? Usar a banda 5 ou a banda 7, que são lá do infravermelho médio, também é muito importante. Eu não costumo usar as duas, porque as duas são muito parecidas. O comportamento é muito parecido nas duas. Solo reflete muito, vegetação reflete médio, água reflete pouco. Se você usar essas duas juntas, você está meio que replicando informação, você está duplicando informação e está desperdiçando, na minha opinião, o potencial do satélite. Então, normalmente a gente usa ou a banda 5 ou a 7, usa a banda 4, porque ela traz uma informação diferente de todas as outras, com a vegetação refletindo muito, e normalmente entre as 3 bandas do visível se usa a banda do vermelho, tá? Motivo, ela é a banda que tem menos influência atmosférica, certo? A banda 1, ela é uma banda que tem muita influência da atmosfera, e tudo fica meio que parecido na banda 1. É uma banda meio que parece que tem uma nuvem, sabe? Mesmo que não tenha nuvem, parece que tem uma névoa na imagem. A banda 1, ela é uma banda que tem muito espalhamento atmosférico. Ela não é uma banda muito boa para distinguir coisas, né? Distinguir alvos na superfície terrestre. Então, do visível, a melhor banda disparada é a banda 3, porque ela é uma banda que tem um certo contraste entre água, vegetação e solo, não é tão ruim o contraste, e além disso tem uma influência atmosférica mais baixa, ok? Comparado com as bandas 1 e 2, certo? Então, essa é a justificativa para usar as bandas do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, tá? Agora vamos interpretar que cor que vai ficar as coisas usando essas 3 bandas, certo? Um pequeno exercício mental que a gente vai fazer agora juntos, tá? Vamos começar com a vegetação, certo? Vegetação. Na banda 4, a vegetação vai ter um maior brilho na imagem, tá? Ignorem aqui o valor de reflectância. O que é importante, gente? Vocês têm em mente que dos 3 alvos, é a vegetação que se destaca. Então, ela vai ter um maior brilho na imagem, né? Na banda 4. Então, o que vai acontecer se eu jogar a banda 4 no canhão do vermelho? Provavelmente a vegetação vai ficar vermelha, tá? O que vai acontecer se eu jogar a banda 4 no canhão do verde? Se eu mandar pintar de verde a banda 4? Provavelmente a vegetação vai ficar verde. Querem ver? Prova dos 9. Se a vegetação reflete muito na banda 4, e se eu jogar a banda 4 no vermelho, veja o que acontece, tá? Vou fazer isso na Landsat 5, obviamente, né? Porque isso que eu estou falando se refere a Landsat 5. Olha só, se eu jogar a banda 4 no vermelho. Vegetação vermelha. Óbvio, eu peguei a banda do infravermelho próximo, onde a vegetação reflete muito, e joguei, mandei colorir, ó, na banda vermelha, no canhão do red, né? Ora, resultado, vegetação vermelha. Ah, professor, mas eu não quero ver a vegetação vermelha. Bom, então não pega a banda 4 e joga no vermelho. Vamos mudar aqui, então. Vamos jogar a banda 4 no verde. Se tu jogar a banda 4 no verde, olha o resultado, vegetação verde. Quer ser bem psicodélico, né? Se tu quiser ser bem psicodélico, tu pode pegar a banda 4 e jogar no azul. Resultado, vegetação azul. Gente, onde você jogar a banda 4 do Landsat 5, certo? O que é importante? A banda do infravermelho próximo, tá? Aí a numeração muda de satélite para satélite, né? O infravermelho próximo no red vai ficar vermelho. Se você jogar o infravermelho próximo no green, vai ficar verde a vegetação. Se você jogar o infravermelho próximo no blue, tu vai pintar de azul a vegetação. Certo, gente? Então, onde você jogar o infravermelho próximo, certeza que a vegetação vai ficar com aquela cor. Tá certo, gente? Depois eu falo por que eu gosto de jogar ela no red, tá? Isso eu vou deixar por último, tá certo?
Aí ninguém perguntou, né? Ninguém ainda botou no chat, mas vamos lá. Professor, né? Por que naquela composição que a gente estava vendo ali na imagem, a minha predileta, 453, né? Agora eu já vou explicar o restante, tá, gente? Por que a vegetação não ficou exatamente vermelho se tu jogou a banda 4 no red? Perceba que a vegetação não ficou bem vermelha, né? Ficou meio que laranja, certo, gente? Se ninguém aí tem um problema de daltonismo, né? Que às vezes a cor laranja é uma cor que pode confundir com outras, né? Mas se todo mundo aí está enxergando como eu estou enxergando, a vegetação não ficou vermelha, ficou laranja. Não entendi, professor. Não falou que ia ficar vermelha? Se eu joguei a banda 4 no vermelho, ela deveria ter ficado vermelha. Agora eu vou explicar por que não ficou vermelho, tá? Vamos falar da banda 5, tá? Vamos falar da banda 5. Voltando para o gráfico. Eu joguei a banda 5 no canhão do verde, no green. E a pergunta que eu faço, a vegetação reflete 0% na banda 5? Não reflete nada na banda 5? Não, né, gente? A vegetação reflete, né, um pouco na banda 5. Não tudo que reflete na banda 4, mas reflete. A gente pode brincar dizendo que a vegetação reflete mais ou menos na banda 5. Não é o máximo, que o máximo é o solo, mas também não é o mínimo, que é a água. Moral da história, a vegetação não reflete 0 na banda 5. Por lógica, agora eu vou mostrar para vocês, se lembra daquele polígono que a gente tinha lá? Vamos ver o que acontece com o polígono se eu botar todo o brilho no red e metade do brilho no green. Vamos ver que cor que dá? Ó, todo o brilho no vermelho, porque eu joguei a banda 4 no vermelho e a vegetação tem brilho total na banda 4. Mas a banda 5, a vegetação reflete mais ou menos. Vamos botar aqui metade de 255, seria 127, mais ou menos. Olha a cor que dá aqui no polígono, né? Vou deixar sem nada de azul. Olha a cor que eu gerei. Laranja, gente. O laranja é o quê? Total brilho no canhão do vermelho. Opa, espera um pouquinho, voltando ali. Ó, põe tudo de brilho no vermelho, metade de brilho no verde e nada de brilho, ou pouco brilho, no azul. Resultado, cor laranja. O laranja é uma cor formada no computador quando a gente põe muito brilho no vermelho, médio brilho no verde e baixo brilho no azul. Vamos olhar a curva da vegetação de novo para encerrar essa parte? Vamos ver? Por que então que a vegetação ficou laranja nessa composição? Olha lá, muito brilho na banda 4, joguei a banda 4 no vermelho. Médio brilho na banda 5, joguei ela no verde. Muito vermelho e metade de verde, dá laranja. E no azul, a banda 3, que eu joguei no azul, a vegetação reflete pouco. É uma banda de absorção, né? A gente aprendeu isso na aula passada, a clorofila absorve a radiação do vermelho. Então, a curva da vegetação está lá embaixo, na banda 3, né? E faz com que a gente tenha pouco brilho no blue, né? Então, resultado, composição 453, voltando para o chat, resulta, né? Essa composição que está ali no chat, que eu vou copiar e colar novamente, primeiro resultado dela, tá, gente? É que a vegetação fica em tons de laranja e vermelho, tá? Depois tem as nuances, a gente vai discutir as nuances, mas assim, o básico, tá, gente? Nesta composição, que é uma composição muito utilizada, tá? A vegetação fica laranja para o vermelho, certo? Já vamos falar depois do porquê que eu gosto de que ela fique vermelha e não verde e não azul, tá? Mas vamos lá, antes de falar sobre isso, vamos tentar identificar que cor, por exemplo, fica água numa imagem nessa composição, certo? Vamos fazer esse exercício mental, tá? Como fica a água nessa composição 453? Vamos lá, voltando para o slide. Curva da água. Banda 5, a água reflete? Não. Então, 0 brilho na banda 5. Banda 4, a água reflete? Não. 0 brilho na banda 4. E na banda 3, a água reflete?
pouquinho, mas reflete. Moral da história. A gente vai botar um pouquinho de brilho na banda 3, que a gente vai escolher um canhão para botar, né? E bandas 4 e 5, zero brilho. Vamos ver como é que foi a composição que eu botei ali no chat? RGB 453. Zero de brilho no red, zero de brilho no green, um pouquinho de brilho no blue, porque tem um pouquinho de brilho na banda 3. Qual o resultado da água? Vamos primeiro fazer no PowerPoint um polígono para ver? Vamos gerar essa cor no PowerPoint. Nada de brilho no vermelho. Nada no verde. Um pouquinho de brilho no azul. Sei lá, 60. Olha ali. Azul escuro. Vamos agora ver como é que ficou lá na imagem a água? Olha lá o resultado. Azul escuro. Alguns corpos hídricos um pouco mais azuis que os outros, por causa dos sedimentos. Corpos hídricos sem sedimento em suspensão ficou praticamente preto. Eu só não vou dizer que é preto, porque se você der um zoom aqui, você vai ver que não é bem preto, tá? É um azul escuro, mas é quase preto, tá? Nesta composição, a água fica em tons de azul escuro para preto, certo? Isso varia de acordo com o material em suspensão. Então, vamos botar aqui, água fica em tons de azul escuro em direção ao preto. E de digitar no chat. Nesta composição fica azul escuro para o preto. A pergunta que eu faço é, para a água e para a vegetação, vocês conseguiram compreender como que a escolha daquelas 3 bandas jogadas no esquema de cores RGB, por que que a vegetação ficou laranja e por que que a água ficou azul escuro e preto? Deu para compreender ou precisam que eu repita alguma instrução? Eu vou fazer o solo agora junto com vocês, tá? Mas, de qualquer forma, eu já pergunto se ficou claro o porquê que a vegetação ficou com essa cor. E por que que a água ficou com essa cor na imagem. Porque se vocês entenderem o que eu estou explicando, gente, vocês são capazes de colorir como quiser a imagem e entender por que que ficou daquela cor. Que é isso que é importante, tá? Não é decorar, a vegetação fica laranja. Como assim fica laranja? Depende da combinação de bandas que você fizer. Né? Se você fizer infravermelho próximo, médio e vermelho nessa ordem RGB, sim, a vegetação vai ficar sempre laranja para vermelho, tá? A água vai ficar sempre azul escuro para preto, né? E agora vamos falar do solo, certo? Vamos falar do solo rapidamente, tá? Relativizando, tá, gente? Existem muitos tipos de vegetação, existem muitos tipos de solo, então não é assim tão simples, né? Todo solo vai ficar com essa cor. Podem ver ali que tem vegetações que estão com vermelho mais para vermelho, outras estão mais para laranja, umas estão laranja mais vivo, outras um laranja mais fechado. Isso é variação da espécie, né, gente? Cada espécie de vegetação vai ter um comportamento um pouco diferente, tá? Depois que a gente compreender o básico, eu explico essas nuances, esses detalhezinhos, certo, gente? Pois bem. Então, agora vamos falar do solo, voltando para o PowerPoint. Solo. Voltando. Como vai ficar o solo nessa composição? Vamos lá. Na banda 4, tom intermediário. Ah, mas a curva está alta, professor. Está alta, mas é mais baixo que a vegetação. Então, ela vai estar num tom ali, vamos botar assim, metade, ou um pouco mais da metade de brilho na banda 4, certo? Que é a que eu estou jogando no red, né? Estou colorindo de vermelho. Então, o solo, ele vai ter um pouco menos de brilho na banda 4 em relação ao que ele vai ter na banda 5 e na banda 3. Na banda 5, ele é o alvo que mais brilha na superfície terrestre. E na banda 3, também, ele é o alvo que mais brilha na banda 3. Comparado com vegetação e água, ele brilha mais, certo? Então, onde é que o solo se destaca? Se destaca na banda 3 e na banda 5. De novo, sempre você tem que pensar se destaca em relação ao quê? Né? Então, tu tem que te perguntar, tem neve na minha cena? Ele só perderia para neve, para um deserto de sal. Mas se não tem neve, não tem um deserto de sal aqui perto de Porto Alegre, no litoral norte,
o solo se destaca, gente, né? Então, ele ganha da vegetação, ele ganha da água, então ele vai ter mais brilho que o resto da imagem, tá? Então, sempre façam essa interpretação. Ah, professor, mas a curva está lá embaixo, eu achei que ele ia refletir, ia ter um brilho baixo na banda 3. Gente, mas o computador, ele faz um ajuste de histograma, ele faz um ajuste de mínimos e máximos da imagem. A pergunta é, o que mais se reflete na banda 3? Solo. Bom, então o solo vai ter o maior brilho da banda 3, tá? Mesmo que a curva do solo, ó, esteja baixa. Tá baixa, mas tá acima das outras, certo? Eu acho que essa é a interpretação que vocês têm que ter. Então, banda 3, brilho alto, comparado com o resto da imagem. Banda 5, brilho alto, comparado com o resto da imagem. Banda 4, brilho médio, comparado com o resto da imagem, porque a vegetação é quem se destaca. Certo aí, então, gente? Então, vamos fazer essa cor, né? Vamos gerar essa cor no PowerPoint primeiro, para vocês verem como é que o solo exposto fica, deve ficar nessa composição. Vamos lá? RG, eu vou zerar tudo aqui, né? RGB 453. Banda 4, médio, né? Tá abaixo da vegetação. Vamos botar aqui 150. Banda 5, brilho máximo. Nada reflete mais do que ele na banda 5, que eu estou jogando no green. Então, 255. Banda 3, nada reflete mais que o solo na banda 3, 255. Resultado, ciano, ciano clarinho. Vamos ver a imagem? Tudo que tiver aí mais voltado para o ciano é solo exposto. Na verdade, ele não ficou bem ciano, tá? Mas vamos lá, ó. O que vocês estão vendo mais puxado para o ciano são áreas de solo exposto. Às vezes, ó, esse tom aqui também, às vezes não, né? Esse tom aqui também é um tom de solo exposto, ó. Tá puxado para o azul, né? Tá tentando puxar para o azul. Vamos pegar de Gravataí, ó. Tem uma imagem de Gravataí que tem bastante ciano lá, vamos ver. Vou pegar uma imagem que tenha mais solo exposto. Dá um zoom. Olha aqui, gente. Sem trapaça, mesma composição. Olha ali, ó. Tudo que tá ciano, solo exposto. Área urbana, gente, que tem muitos componentes, né, extraídos do solo, né, como cimento, fica também em tons de ciano, estão vendo? Ó? Os telhados normalmente puxam para o ciano. As áreas urbanas costumam ficar com esse tom de ciano. Além das áreas urbanas, áreas de solo expostos. Como eu estou mostrando aqui no mouse, ó, vários polígonos aí de solos expostos. Normalmente associado à agricultura, né? Estágio inicial do solo pronto para cultivo. Ou após da colheita, tá, gente? Ou após a colheita, ou antes da planta crescer, ou seja, durante ali o plantio, né? Ou pré-plantio. A gente normalmente vai ter a área agrícola com tons de ciano, certo? Às vezes pode puxar bem para o branco, tá? Vou voltar a mostrar a imagem lá do litoral, né? As dunas, por exemplo, tá, gente? Por que as dunas não ficam ciano e sim ficam branco? Sabe por quê? Porque o quartzo, gente, reflete muito nas três bandas. Então a duna fica branca, ó, gente. A duna é um tipo específico, né? Ali, o quartzo das dunas é um mineral muito específico, tá, gente? E ele vai ficar branco. Em qualquer composição que tu fizer, ele vai ficar branco, gente. Tá? Qualquer composição que tu fizer vai ficar branco. Então, só antes de eu responder as perguntas, vamos lá. O solo, de modo geral, fica nessa composição azul ciano, puxado para o branco, tá? Vou botar o branco ali, porque dependendo dos minerais que tem no solo, ele vai para o branco mesmo. E se tiver muito óxido de ferro, ou se o solo tiver mais úmido, ele tende a ficar um azul, mais para azul, tá? Ele vai ficar mais azul se ele tiver uma carga de umidade maior, porque aí baixa a reflectância, gente. E ele sai do ciano para um azul um pouco mais, digamos, intermediário, né? Então ele vai ficar ali, né? Azul, azul ciano, né? Branco se tiver muito quartzo, certo? É por aí. Essa é mais ou menos a paleta, né? A paleta do solo naquela composição, tá? Antes de eu responder as perguntas, só quero botar aqui, então, né?
é aquela composição predileta minha, né? Já estou até botando aqui, é a composição predileta minha e de muitos pesquisadores, tá? Não é só minha, não foi eu que inventei ela, tá? Então, vamos lá, RGB 453 para o Landsat 5TM, tá? Professor, eu quero fazer essa mesma composição no Landsat 8. Bem simples, gente. Ó, tu tem que botar o próximo no vermelho, o infravermelho médio no verde e a banda do vermelho no blue. Vamos lá na tabela do Landsat 8. Infravermelho próximo é banda 5, o médio é banda 6 e o vermelho é a banda 4. Então, para o Landsat 8, a mesma composição você tem que fazer 5, 6, 4. Landsat 8, olhe. Se você fizer 453 para o Landsat 5, se você fizer 564 para o Landsat 8, vai resultar na mesma coloração de imagem. Florestas, vegetação, laranja, vermelho, água, preto, azul escuro, solo, áreas urbanas, em ciano. Querem ver? Uma Landsat 8 agora, tá, gente? Landsat 8. Bandas 5, 6, 4. Desliga 2018, 17, perdão. Liga 1984, Landsat 5. Landsat 8, Landsat 5. Landsat 8, Landsat 5. Landsat 8, Landsat 5. Mesma coloração, gente. Tá? Ok, gente? Por quê? Porque o professor não decorou o número da banda, e sim a região espectral. Você tem que botar o próximo no vermelho, o médio no verde e a banda do vermelho no azul. Certo? Independente do sensor. Tá? Então, se você quer decorar alguma coisa, é a composição predileta do professor, uma composição que dá alto contraste na imagem, é uma composição que você joga o infravermelho próximo no vermelho, o médio no verde e a banda do vermelho no azul. Aí basta você entrar nas bandas do seu satélite e escolher essas 3 bandas nessa sequência para colorir sua imagem. Ela vai ficar sempre parecida com o que vocês estão vendo aqui na tela do meu computador. Que eu já vou falar agora, nos 10 minutos que só restam, né, sobre como fica cada um dos alvos, tá? Porque eu estou falando de forma bem genérica, né? Mas existem aí variações, obviamente, de um local para o outro. Então, a gente vai depois detalhar um pouco mais isso, tá, gente? Mas, por hora, é um exercício mental aqui que a gente está fazendo, tá? Última coisa antes de eu responder perguntas do chat, que eu já estou vendo que surgiram ali algumas, né? Agora eu vou pegar uma composição aleatória, só para vocês verem, assim, antes da gente gerar ela, a gente acertar as cores, tá? Vamos lá. Imagina que eu vou fazer agora a composição RGB 345 do Landsat 5PM. Tá? Quem acertar, ganha um parabéns de mim, tá? Um parabéns caloroso, tá? A pergunta é, nessa composição aqui, tá? RGB 345, que cor que fica a vegetação? Quem se habilita a responder? Composição RGB 345, Landsat 5TM. Que cor que fica a vegetação? Vixe, a aula vai acabar nessa pergunta, será? Arrisquem, gente, vamos lá. Vale chutar, claro. Primeiro tenta pensar, tenta, né? Mas se não conseguir, chuta, né? Mas vamos lá. Pensem, raciocinem comigo. Bandas 3, 4, 5 eu joguei no RGB, nessa ordem. Qual é a banda que a vegetação reflete mais dessas 3 bandas? 3, 4, 5. Ah, vocês estão brincando comigo, né? Que cada um tá jogando uma cor diferente. Então, a primeira pergunta que eu fiz não está bem respondida. Eu tinha perguntado se tinham entendido por que a revegetação ficou laranja. Então, não entenderam, né? De todos que responderam aí, 2 alunos estão no caminho certo, né?
A Marisângela, por exemplo, né? Não sei se ela chutou ou não, não vou entrar no mérito, mas ela botou puxado para o verde. Gente, qual é o raciocínio, gente? Qual é a banda que a vegetação reflete mais? Infravermelho próximo. Qual é a banda do infravermelho próximo no Landsat 5? Banda 4. Onde eu joguei a banda 4? No G, de green. Então, a vegetação tende a ficar em tons de verde. Tá? A vegetação tende a ficar em tons de verde nessa composição RGB 3, 4, 5. Certo? Motivo. Eu joguei a banda 4, que é a banda que a vegetação reflete mais, no green. Ok? Vamos ver. E a água vai ficar em que tons, professor? Em que tons, pessoal? Bom, Marisângela, eu tô brincando, tá? Eu falei ele independente se chutou ou não, né? Eu acredito que não tenha chutado, beleza? Agora eu pergunto, e a água? Na composição 345 RGB. Estou botando aqui a composição de novo para não ter que puxar lá em cima no chat. E a água? Fica como, gente? Dessas três bandas, qual é a única? Ó, tá surgindo ali, né? Mas vamos lá. Dessas três bandas, em qual delas é a única que a água reflete alguma coisa, gente? A água reflete no infravermelho, gente? Estou fazendo a pergunta. A água reflete no infravermelho é sim ou não? A curva da água no infravermelho, ela reflete? Não, gente. Banda 4 e 5 não reflete. A água só reflete um pouquinho da banda 3. Se eu joguei a banda 3 no R, gente, que cor que fica a água? Tem uma resposta ali, surgiu duas respostas certas ali, né? Vermelho, gente, vermelho escuro para preto, vermelho escuro para preto. Azul não, gente, né? No B, no blue, eu joguei a banda 5. Se eu joguei a banda 5 no blue, a água não tem como ficar azul. Ó, não tem como ficar azul. Quer ver? Eu vou jogar lá. Impossível. Ó, 3, 4, 5. Olha lá a água. Ficou preto puxado pro vermelho. Certo? Na verdade, ela fica quase preta, né, gente? Mas se ela puxa para uma cor, ela puxa para o vermelho. E já aproveito para mostrar como ficou a vegetação. Ó, a vegetação ficou verde. Puxado para o verde, né, gente? Certo? Mas sim, preto fica, tá, gente? Porque a não ser que tenha mais sedimentos em suspensão, aí fica mais vermelho. Vamos ver como é que fica o Guaíba. O Guaíba fica mais vermelho, quer ver? Vamos ver o Guaíba? O Guaíba certamente fica mais vermelho nessa composição que eu acabei de falar. Composição, vou botar aqui, 3, 4, 5. Aposto que o Guaíba tá vermelho. Olha lá, o Guaíba já não fica preto. Não fica por causa dos sedimentos em suspensão, ele fica vermelho. Ó. Parece que a gente está, né, num, num local aí especial, né? É isso aí. Vermelho, tá, gente? Vermelho escuro, gente. Tá? Última composição que eu vou testar aqui, tá? RGB. Imagine que eu faça a composição RGB. Deixa eu testar aqui. E54. A última vez. Que cor que vai ficar a vegetação nessa composição, gente? Landsat 5, certo? Que cor que fica a vegetação na composição 3, 5, 4? Por que verde? Que banda que eu joguei no green, gente? Joguei a banda 5 no green, gente. Ó, na sequência. RGB 3, 5, 4. Banda do green é a banda 5. Sim, mas é na banda 5 que a vegetação reflete muito, gente? Qual é a banda que a vegetação reflete muito, gente? Banda 4. Se eu jogar a banda 4 no blue, eu vou colorir a vegetação
de azul. Vamos lá, ó. Bandas 3, 5, 4. Vegetação azul, gente. Grazi acertou, né, Grazi? É verdade, a Grazi pegou a lógica. Quem não pegou a lógica vai ter que rever esse vídeo aqui da composição falsa cor. Esse ficou gravado, tá, gente? Quem não pegou a explicação, eu peço que assista novamente. A aula que vem eu posso tirar dúvidas, eu posso mostrar outros exemplos, certo? Mas eu peço que quem realmente não pegou, que reveja essa explicação que eu dei aqui, tá? Gente, se você pegar a banda que um alvo reflete mais e jogar ela no R, você vai pintar de vermelho. Jogou no G, jogou no green, jogou no verde, logo vai pintar de verde. Jogou no azul, vai pintar de azul. No caso, a banda que a vegetação reflete é a banda do infravermelho próximo, que é a banda 4 do Landsat 5. Se você jogar a banda 4 no red, pinta de vermelho. Jogou no verde, pinta de verde. Jogou no azul, pinta de azul. É simples, gente, tá? Só tem que pegar essa lógica, ok? Só tem que pegar essa lógica, certo? Para encerrar as questões de aula de hoje, por que eu gosto de jogar no vermelho, tá? Aí tem uma explicação física para isso, tá? A minha predileta é a 453, tá aí, ó, gente? É essa aqui e tem uma explicação física para isso, tá? O nosso olho, o olho humano, ele enxerga muito mais tons de vermelho, ele é mais sensível à luz vermelha, e eu não sou colorado, tá? Mas o nosso olho é mais sensível à luz vermelha do que à luz verde e luz azul. O que isso quer dizer? Que o nosso olho consegue distinguir, e isso é física, tá? Se você abrir um livro aí sobre a questão de radiação e do nosso olho, né, como sensor, o nosso olho é capaz de sensibilizar em torno de 32 níveis de vermelho. Se eu criar uma paleta do vermelho, o teu olho vai conseguir distinguir 32 tons diferentes de vermelho. É como se o nosso olho tivesse uma visão aí, em termos de bits de computador, né? 2/6, correto? 2/5. 5 bits em vermelho, nosso olho, aproximadamente. A gente consegue distinguir 32 níveis diferentes de vermelho. Ou seja, se eu colorir a vegetação de vermelho, eu vou conseguir ter uma distinção muito grande entre muitas espécies nativas e também espécies usadas na agricultura, né? Enfim, silvicultura, lavouras, né? Soja, milho, arroz, a gente consegue distinguir muito melhor no vermelho do que nas outras cores. Só para vocês terem uma ideia, no azul, no verde, a gente tem em torno de 16 níveis distinção de cores em tons de azul e verde. Então, colorir a vegetação de vermelho significa que você vai conseguir distinguir mais tipos de vegetação, tá? Para encerrar, ó, olhem essa vista aqui, ó. Vocês estão vendo que tem vários tons de laranja, de vermelho, né? Tem esse mais escurinho aqui, puxado para o marrom. Tem uns bem vivos, né? Quase vermelhos mesmo, tá vendo? Isso aqui é eucalipto, e isso aqui é Mata Atlântica, né? Tem a parte mais sombreada, a parte mais iluminada, mas olha como tem vários tons de laranja e vermelho aqui. Na próxima aula, eu vou gravar uma videoaula falando dessas diferenças, tá? Eu gravo uma videoaula. Mas vocês conseguem ver aí as muitas diferenças de tom de laranja, certo? Agora eu vou botar uma composição pintando a vegetação de verde, tá? Eu vou jogar a banda 4 no verde. Vocês vão ver que a distinção é menor. Olha só no verde. Pergunta: tá fácil de ver a diferença entre o eucalipto e a floresta nativa nessa composição? Olha, até dá para ver, tá? Pela forma, por outras questões que a gente fala mais então nas videoaulas. Mas confessem, né? Nesta aqui tá mais fácil, né, gente? Olha a diferença, por exemplo, ó, entre o eucalipto, que é esse tom aqui, ó, mais vivo, né, mais, obviamente a forma mais retilínea, e o restante do laranja.
Agora, quando eu pinto tudo de verde, sem trapaça, só estou trocando a ordem, né? Olha ali como fica tudo muito parecido. Esse é o efeito do nosso olho, né? O nosso olho distingue muito menos níveis de verde do que de vermelho. Então, se tu quer distinguir vegetação, joga a banda do infravermelho próximo no vermelho, que você vai distinguir muito mais tons de vermelho e, consequentemente, vai distinguir muitos outros usos de vegetação que existem, certo? Ok? E eu sou gremista, tá? Mas quer colorir a imagem de modo que você distingua, por exemplo, vegetação, então vai ter que jogar a banda 4 do Landsat 5 no vermelho, né? A banda 5 do Landsat 8, que é a mesma banda, é a banda do infravermelho próximo, joga no vermelho, tá? Bom, gente, falei demais, a gente vai encerrar nossa aula por hoje. Eu vou gravar mais umas 2 videoaulas ao longo da semana falando sobre essas composições, testes, né? Mostrando para vocês um pouco mais do que eu expliquei, tentei explicar nessa 1 hora de aula que a gente teve, ok? Tarefa de casa, obviamente, ver os videoaulas que já tem lá, né? E rever essa aula de hoje, tá? Essa parte da composição artificial, tá, gente? A parte da composição cores naturais, eu gravo um videozinho, já que eu cometi a falha de não gravar o início da nossa aula, né? Eu gravo um videozinho sobre composições naturais e composições falsa cor. Eu vou gravar ao longo da semana, certo? Então é isso, tá? Em princípio é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para ser respondida. Já vou me despedindo enquanto isso, mas deixa eu ver aqui. Sim. Não, Diga. só para complementar, nessa composição que fica a vegetação em tons de laranja, quem for fazer assim uma parte mais agrícola, fica melhor para distinguir alguns tipos de cultura, né? Por exemplo, o arroz e a soja, elas ficam bem diferentes, né? Já se for numa combinação de bandas onde fica verde a vegetação, tu não consegue distinguir esses cultivos. Perfeito, é isso aí mesmo. Isso. E outro aspecto, né, Cecília? Isso também depende da fase da agricultura, né? No início da planta está crescendo ainda, está jovem, ela normalmente reflete muito. A reflectância a vegetação fica verde bem clarinho, fica um verde bem clarinho, desculpe, um laranja bem claro ou um verde bem claro, enfim, ela fica bem clara na imagem, né? À medida que a planta vai crescendo, né, o dossel da planta vai crescendo, ela vai mudando o tom de laranja, né? Então ela vai saindo de um laranja bem vivo para um laranja um pouco mais puxado, vai puxando mais para o vermelho, vai ficando cada vez mais avermelhado, né? No auge da soja, ela tá bem vermelha naquela composição ali, né? Tá, enfim, tá um laranja mais escuro, né? Um laranja puxado para o vermelho. E quando ela é jovem, é um laranja mais clarinho, né? Um laranja mais vivo, né? Bom, depois de colhido, muda, volta para a resposta do solo, né? Volta a ficar ciano, né? Por isso que também é importante o pessoal no campo, né, fazer essa verificação até da etapa da vegetação e colocar lá no trabalho. Era isso, eu vou encerrando também para a gente não se prolongar muito. Um abraço. Perfeito, perfeito. E aí a gente já está respondendo a Grazi, né? A Grazi colocou, o que o senhor está explicando hoje é para o desenho? Sim, gente, porque a gente tem que interpretar, né, gente, a imagem. O desenho vai ser feito em cima da imagem. O campo não é para desenhar, o campo é para validar o que você está desenhando, né? Por exemplo, você desenhou que ali tem eucalipto, agora você vai para o campo para ver se ali tem eucalipto mesmo, né? Você desenhou na imagem que ali tem uma lagoa, né? Você agora vai no campo, né, e vai verificar se a lagoa está lá mesmo, né? Então, o desenho é para ser feito em cima da imagem. Só que para você poder desenhar, por exemplo, em cima de uma imagem Landsat, você tem que saber interpretar as composições coloridas possíveis, certo, Grazi? Então, o motivo de eu estar explicando como ficam as cores na imagem é porque boa parte da interpretação é feita em cima de cor. Não é só em cima de cor, tá? Não deu tempo de falar isso hoje, mas eu vou ou gravar videoaula ou vou falar disso na webconf da semana que vem. Existem várias coisas que a gente usa para interpretar uma imagem, mas a principal delas é a cor, tá? Então, por isso que eu estou me dedicando a explicar para vocês como ficam as cores na imagem, certo, gente? Então, respondendo a pergunta da Grazi, esse é o motivo pelo qual eu estou explicando na aula de hoje a questão das cores.
porque é um elemento chave, né, gente? Boa parte de como a gente interpreta uma imagem é saber como ficam as cores dos nossos alvos na imagem. E o meu objetivo é que vocês não fiquem limitados em usar apenas a composição cores naturais, gente, tá? Eu encerro a aula de hoje, por exemplo, ó, com a diferença de... Agora eu estou encerrando mesmo a aula. Olhem a diferença de contraste entre usar a composição cores naturais, composição cores naturais. É assim que você vê a Terra. Composição falsa cor predileta do professor Guilherme. Infravermelho próximo, infravermelho médio, vermelho. Pergunta, qual deles deu maior contraste? Está visível, gente. Olha o contraste que a gente tem, por exemplo, entre água e, né, vegetação em laranja, o solo exposto e as cidades, ó, tudo em ciano, ok? Ó, solo exposto aqui também, ó, em tons variados de azul, né, ciano, tons mais pastéis, né, enfim. Então, é visível que tem muito mais contraste nessa composição do que nessa aqui que eu volto a fazer para encerrar a aula, então, que é a composição cores naturais. Quando que eu uso a composição cores naturais, gente? Uso para fazer um folder, para mostrar para minha mãe, né? Ó, mãe, eu trabalho com imagem de satélite, olha aqui, você lembra que tu viajou de avião? Olha aqui a imagem, ó. É para essa finalidade que eu uso cores naturais. Para o trabalho, em termos técnicos, né? Se me pedirem, Guilherme, mapeia as lavouras de soja no meu município, eu não vou usar cores naturais. Eu não vou usar porque eu não vou conseguir diferenciar a soja da floresta, por exemplo. Não vou conseguir. Vai ser tudo verde muito parecido, né? Então, espero, com essa última explicação, que fique claro, assim, por que usar o infravermelho, né? E no momento que você usar o infravermelho, você não tem mais cores naturais. É cor artificial, e você tem que saber interpretar, né? Como é que ficou as cores da sua composição. Certo, gente? Bom, a gente segue daqui, tá, gente? Nas videoaulas e na próxima webconf, tá? Uma grande semana para todos. E, bom, vamos trabalhando lá, né, gente? Vendo as webconfs, fazendo no seu QGIS em casa e tirando as dúvidas com a Cecília, com a Tassi e comigo, certo? Boa noite a todos.